A paz do Senhor, irmãos, irmãs, glória a Deus, aleluia, que bom, né? Que tempo precioso de adoração. Há uma liberação dos céus nesse lugar, nesse dia. Eu tenho certeza que o Senhor tem liberado algo muito poderoso na nossa vida. E eu quero fazer mais uma oração. Gostaria que por um instante você curvasse a tua cabeça e diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, pode falar comigo. Diga ao Espírito Santo, eu estou pronto para te ouvir. Espírito Santo, pode ministrar ao meu coração. Espírito Santo, agora eu me abro para que o Senhor possa falar comigo. Se o Senhor está à porta batendo nessa hora, eu abro a porta. Se o Senhor está à porta batendo nesta hora, Senhor, eu escancaro as portas do meu coração. Que não haja, Senhor, em mim nenhuma barreira, nenhum impedimento, Senhor, nada, nenhuma armadura, Senhor, ó Deus, que blinde o meu coração para receber uma ministração, Senhor. Pai, que a minha mente seja levada cativa ao senhorio de Cristo, e que Cristo possa reinar, Senhor, na minha mente, no meu coração, na minha vida. Deus, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar comigo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Você já olhou para a pessoa que está atrás de você e disse: boa noite, meu irmão, na paz do Senhor Jesus? Faz tempo que eu não faço isso, né? Eu sei que você estava sentindo falta, você estava pensando: puxa, o pastor nunca mais falou para a gente olhar para trás, né? Estou tendo um relacionamento com a nuca do irmão. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, no Salmo 139. Glória a Jesus por essa palavra nessa noite. E eu gostaria de ler 3 textos com você para a gente poder introduzir a palavra. E se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, talvez o tema da mensagem seja um tema que está muito em alta no Brasil, é o tema Ainda Estou Aqui. Eu não sei se você ouviu esse tema por esses dias ou por esses meses, o tema que permeou toda a mídia brasileira, né? Ainda Estou Aqui. Um filme que ganhou o Oscar. E eu fui ler a história do filme, eu não assisti o filme, mas eu fui ler a história do título do filme, Porque Ainda Estou Aqui, e eu acordei com essa palavra, ainda estou aqui, com essa frase. E essa frase ela é dita no filme por Eunice Paiva, uma matriarca da família, que perde o marido, e todo o contexto do filme parece que se passa por causa disso, e ela tem Alzheimer. E na hora de uma foto, ela quer reafirmar que, independente das lutas que nós passamos, eu ainda estou aqui. Ou ainda estou aqui. Mas o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? A pergunta é: o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui nessa noite? Eu me lembro que quando eu pastoreava em Bertioga, uma vez entrou na igreja uns 30, 40 jovens, tudo vestido de branco. E não, gente, o que está acontecendo ali? Entrou uns 40 jovens com roupa de capoeira. E foi o dia que o pastor Jonathan praticamente se converteu a Jesus. Mas eu fui perguntar para eles, falei: muito prazer, sejam bem-vindos, de onde vocês são? Ah, nós somos da academia de capoeira aqui do Mestre Camarão. Eu falei: poxa, que legal, nunca tinha ouvido. Eu falei: mas o que impulsionou vocês a estarem no culto? Eles: não tem nada para fazer aqui. O Indaiá era um bairro muito ainda precário, hoje muito mais evoluído ali em Bertioga, mas na nossa época a rua ainda era de terra, o mato era alto, tinha uma vala na frente da igreja, não tinha nada no bairro, quase não tinha luz no bairro do Indaiá. Então no Indaiá não tinha nada para se fazer, a única atração no bairro do Indaiá, às terças, quinta, era a igreja. Então eles falaram assim: não, nós viemos porque não tem nada para fazer nesse bairro aqui, então a gente veio para a igreja.
E graças a Deus, dos 30, acho que uns 25 foram pegos por Jesus ali, se converteram ao Senhor. E hoje um é pastor, o outro é evangelista, o outro é obreiro em outra igreja. Deus pegou os capoeiristas de jeito. Então, se você não sabe por que você está aqui, Jesus sabe por que te trouxe aqui. Tem o Édipo está aí. Cadê o Édipo? O Édipo foi aquele moço bonito que trouxe a água aqui. O Édipo, ele está aqui porque o carro dele quebrou na porta da igreja, não foi, Édipo? Não era para caguetar? Mas o Édipo estava indo para um outro lugar, para uma outra igreja, e o carro dele quebrou bem na porta. Aí ele falou, bom, já que não dá para ir para a igreja que nós estávamos indo, então nós vamos ficar nessa mesmo. E foi ficando, e hoje é um dos obreiros excelentes que essa casa tem. Então, se você chegou aqui por acaso, você pode se tornar um dos obreiros excelentes que essa casa tem. Mas nós precisamos saber o porquê estamos aqui. Porque senão será somente um protocolo de domingo. Ah, domingo, por que você vai na igreja domingo? Sei lá, porque domingo dizem que é dia de ir para o culto. Não, irmão, culto de quinta-feira agora pegou fogo, foi benção demais. Quinta também é dia de ir para o culto. Mas por que estamos aqui? E a nossa vida, ela é permeada por muitas crises. Nós temos crise na saúde, crise financeira, crise no casamento, crise de relacionamento. Mas talvez uma crise que mais pega em nós é a crise existencial. Por que eu existo? Por que Deus me criou? Por que Deus me formou? E nesses dias o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração essa palavra. Por que eu estou aqui? Por que Deus me criou? Com qual propósito eu estou na Koinonia? Ou por qual propósito eu moro em Mogi das Cruzes? Ou por qual propósito Deus me inseriu na minha família? Ou por qual propósito eu trabalho onde eu trabalho? Ou por qual propósito eu penso em ir para algum lugar que ainda eu não fui? Nós muitas vezes vivemos a vida de maneira, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se todo mundo está indo eu vou, se todo mundo está fazendo eu também faço. Mas muitas pessoas não conseguem responder o porquê Deus as criou. Talvez conseguem responder quando estão indignadas com Deus e dizem, Deus, por que o Senhor me criou? Para passar essa luta que eu estou passando? Quantas pessoas passam por um momento de crise no casamento e falam, nem sei por que eu casei. Quem não sabe por que casou vai viver a vida inteira se perguntando por que casou. Nós precisamos entender o propósito do que fazemos e por que fazemos para que possamos fluir. E o Salmo 139 é algo interessante. Mas antes de nós lermos o Salmo 139, diga assim, talvez eu não saiba, mas Deus sabe de tudo. Talvez você não saiba o que está acontecendo na sua vida hoje, mas Deus sabe de tudo. Talvez você fale assim, eu não entendo a luta que eu estou passando, Deus sabe. Talvez você não entenda a bênção que você está recebendo. Ah, Deus, eu não sou tão merecedor de tanta bênção. Deus sabe. Talvez a gente não sabe algumas coisas que acontecem ao longo da nossa vida e ficamos nos questionando por que isso está acontecendo. Eu não tento entender nada. Eu prefiro paz e amor. Bati o carro. Por que você bateu o carro? Porque eu bati. Foi o diabo? Ah, com certeza. Foi Deus? Também, com certeza. Foi desatenção? Também. Então por que aconteceu? Eu e minha esposa é profeta, mulher de Deus. Mas nesse processo que nós passamos, a gente ficou assim, meu Deus, não está falando nada. Quando Deus não fala nada, o que você faz? Diga assim comigo, se Deus não fala nada, eu não faço nada. Eu não preciso inventar a roda já foi inventada. Então eu não preciso ficar tentando entender o porquê Deus me criou, eu só preciso ler a Bíblia. Porque quando eu leio a Bíblia, eu começo então a entender a movimentação de Deus. Salmo 139, versículo 16, diz assim, presta atenção, nós vamos ler 3 textos para introduzir a palavra, então fique bem atento que serão textos longe um do outro. Primeiro, Salmo 139, versículo 16. Teus olhos viam o meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só dele existisse. Ou seja, antes de Deus te criar, Ele já tinha determinado o que Ele tinha para a sua vida.
Foi essa conclusão que o salmista chegou. Deus não desenhou a minha vida no dia do meu nascimento. Deus desenhou a minha vida antes que eu fosse um embrião no ventre da minha mãe. Deus não me criou e falou, deixa eu ver no que vai dar. Não, quando Deus me criou, Ele me criou sabendo o que Ele estava fazendo. Você pode dizer, uau, glória, aleluia, amém. Deus não falou assim, eu vou criar o fulano de tal, depois vamos ver no que vai dar. Deixa a vida ir levando e a gente vai ajustando o curso no meio do caminho. Jeremias 29:11, Deus diz ao profeta Jeremias, bem sei que planos tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aí Jeremias, abra lá comigo, Jeremias capítulo 1, no versículo 5, diz assim, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi, e antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Uau, glória. Jeremias estava numa crise, Deus sem nada, Deus fala, eu sou Deus aqui, e antes que eu te formasse no ventre materno, eu te escolhi. Mas não foi uma escolha aleatória. Deus falou assim, eu te dei profeta para as nações, eu te dei pastor para um povo, eu te dei evangelista para os perdidos, eu te dei mestre para os ignorantes, eu te dei apóstolo para quem não tem direção e fundamento. Eu te dei. Ou seja, quando Deus me criou e quando Deus te criou, Ele falou, eu vou precisar de um guitarrista numa igreja que vai se chamar Koinonia, lá em 2024, 2023, então eu vou ter que formar um cara bonito. Nós estamos esperando ele chegar ainda. Tô brincando, é o Décio. Mas aí você vê que o Décio, ele tentou estragar o plano de Deus, mas Deus falou, não é, Luana? Décio tentou pintar o cabelo de vermelho, colocar brinco, mas Deus falou, não, vamos continuar a Bíblia aqui, irmãos, né? Mas olha que tremendo, eu vou precisar, então eu preciso formar alguém que me corresponda. Então isso sana muitos problemas do meu coração, quando eu falo, Deus, será que o Senhor tem um chamado para a minha vida mesmo? Deus fala, para com isso, eu te formei para pastor antes mesmo que você fosse gerado no ventre da tua mãe. O que você está perguntando ainda do seu chamado? O que você está perguntando ainda do que eu tenho para você? Antes que tudo existisse, você já existia no meu plano. E não é uma mensagem filosófica, é uma mensagem profética. Ai, que bonito. Não, que bonito não. Isso me reposiciona no propósito de Deus. Então eu não estou aqui por acaso. Bom, mas será que foi Deus que me escolheu? João, abra lá comigo, João 15:16. Eu ia falar Jeremias, né? Eu ia falar João. Parece que eles dizem arranhado. João 15:16. Ainda que você é bonito, ainda que você é cheiroso, ainda que você seja muito inteligente, não foi você que escolheu Deus. Eu aceitei Jesus, olha Deus, o senhor está bem, hein? Cheguei. Deus fala, você já fez isso para alguém? Alguém que chegou cheio, você vai dizer, eu tenho um amigo, um pastor, que sempre que ele pregava bem, a gente não podia elogiar ele, porque a gente tinha que fazer assim para ele, volta, ele ia lá, não, nossa pastor, que mensagem tremenda, eu sei, sou bom mesmo. A gente falava, volta, às vezes nós somos assim com Deus, Senhor, parabéns, o Senhor me achou, Senhor, Deus fala, olha o que ele diz em João capítulo 15,
versículo 16: não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi. Não te escolhi para ficar sem fazer nada na vida, eu te escolhi para que você vá e dê fruto. Olha, ele fala assim: eu vos designei para irdes. Então diga assim comigo: para ir, não é para ficar parado. Eu te designei, eu te dei um designo, eu te dei uma direção, ou seja, para você ir e dar fruto, e o fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedires ao meu Pai, Ele o concederá a vós. Ou seja, se Deus te escolheu, por que você está chorando? Se Deus te escolheu, está chorando por quê? Se você tem um Deus, está chorando por quê? Se eu tenho plena convicção que ainda que os homens não me amem, Deus me ama. Ainda que os homens não me aprovem, Deus me aprova. Ainda que os homens não me apoiem, Deus me apoia. Ponto. Ponto. Eu estou meio rouco hoje, porque eu peguei uma gripe de uma irmã. Ponto. Mas nós vivemos muitas vezes choramingando, reclamando, murmurando, mimizendo. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai a luta que eu estou passando. Deus sabe da luta que você está passando. Deus, mas parece que o Senhor não está vendo. Não, Ele está vendo. Mas parece que o Senhor não quer fazer nada. Não, Ele quer fazer. Mas quando? Quando Ele quiser, a hora que Ele quiser, o dia que Ele determinar. Tem lutas que duram uma semana, tem lutas que duram um mês, tem luta que dura 10 anos. A régua de medição de Deus é diferente para cada um de nós. Abra a tua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Mas se você entendeu o porquê Deus te chamou, o porquê Deus te escolheu, talvez você diga assim: pastor, mas Deus não me deu nenhum ministério. Eu não sei se eu sou pastor, evangelista, profeta, mestre, apóstolo, eu não sei. Talvez Deus te deu como pai para os seus filhos. Talvez Deus te deu um empresário para sustentar a obra. Talvez Deus te deu para ser um marido excelente. Mas isso não é chamado. Quem diz que não? Você pode estar formando o futuro apóstolo do Brasil. Tem um cântico que diz: Maria, se tu soubesses. Você acha que Maria dimensionava dentro dela que ela estava beijando Deus? Será que Maria sabia que ela estava trocando o bumbum de Deus? Talvez ela pediria desculpa: ora Deus, me dá licença, eu vou trocar a sua fralda. Ela não conseguia dimensionar. Nem eu nem você, nós não sabemos a grandiosidade do propósito de Deus para a nossa vida. Nós só fazemos aquilo que Ele nos mandou fazer e ponto. Por que eu estou aqui nessa noite? Para ouvir uma palavra que vai me reposicionar no propósito dEle. Por que eu estou aqui nessa noite? Para eu parar de murmurar, de reclamar, de chorar. Porque tem gente pior do que você. Tem gente passando por lutas muito maiores do que as suas. E eu não estou minimizando a sua luta, porque eu também estou dentro de um processo. Mas eu não fico olhando para as outras pessoas dizendo: Deus, por que eu e não eles? Uma vez uma pessoa me falou assim: pastor, eu estou com uma enfermidade muito pesada. Pô, mas tem tanto bandido que poderia estar com essa enfermidade, porque logo eu que sou bonzinho? Foi por isso que Deus deixou. Eu sei que você já pensou assim talvez em algum momento. Poxa, eu dizimo, eu oferto, passo por luta financeira, o camarada rouba meio mundo. Mas a minha vida não está determinada pelos frutos somente aqui nessa terra. A Bíblia diz que a recompensa de tudo que eu faço para Deus se dá no céu. Ainda que Ele disse para Pedro, nessa vida e na vida vindoura. Mas 1 Samuel no capítulo 17. E agora aqui eu quero entrar na mensagem, eu quero ser breve. Esses dias eu estava assistindo uma série sobre Davi, a casa de Davi, muito bom. Assista essa série que vai abrir os seus olhos para algumas coisas. E é legal quando a gente assiste um filme, assiste uma série, parece que a Bíblia se desenha diante dos nossos olhos, né? E aí eu estava falando com a minha esposa falou: cuidado, vai falar heresia. Calma. Não me julgue pelo que eu vou falar, depois eu te explico.
Quem já ouviu da história que Davi matou Golias? Vamos ler esse versículo. 1 Samuel capítulo 17, versículo 16. Durante 40 dias o filisteu erguia a voz de manhã e de tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Foi Deus que mandou Davi matar Golias? Não responda. Vai que você responde depois. Não, não foi Deus. Davi não viu Golias gritando e ouviu assim: Davi, meu servo, vai lá e mate Golias. Não. Não foi Deus que mandou Davi matar Golias. Porém, entretanto, Davi foi preparado por Deus para o momento do enfrentamento diante de Golias. Se Deus me escolheu antes do ventre da minha mãe para um propósito, eu acredito que Deus escolheu Davi também para um grande propósito. Sim ou não? E Deus escolheu Davi para aquele momento. Deus escolheu Davi para aquela situação. Diz aqui que Golias, ele gritava 40 dias e 40 noites, manhã e tarde, afrontando o exército do Deus de Israel. Trazendo para os nossos dias, é como se nós acordássemos com palavras de afronta e fôssemos dormir com palavras de afronta. Talvez nós falamos: Deus, eu acordo já em luta, vou dormir em luta. Assim era o povo de Israel. De manhã, a hora que eles acordavam, não dava nem tempo de escovar o dente, Golias já estava lá. Bando de frouxo. Não tem um campeão no meio de vocês que possa me enfrentar. E Golias lança um desafio. Golias diz assim: se houver um guerreiro no meio de vocês que me enfrente, me vença, os filisteus serão escravos de Israel. Agora, se vocês forem vencidos por mim, vocês, Israel, serão nossos escravos para sempre. Golias, ele não estava errado nas falas dele, ele estava empoderado em si mesmo. Um homem que se perde no propósito de Deus, ele se perde dentro de si. Um homem que se perde no propósito de Deus, ou que não conhece a Deus, ele se perde dentro dele mesmo. Ele vive crises existenciais, mas vive crises também de poder, achando que pode muita coisa contra um Deus todo-poderoso. Foi isso que aconteceu com Golias. Golias, ele não estava errado. Era um homem de 2,90 m mais ou menos de altura. E talvez ele já tivesse analisado o exército de Israel, sabendo que o mais alto de Israel tivesse ali 2 metros. Mas Golias era um homem treinado para a batalha. Era um homem preparado para a batalha. Era um homem que tinha um escudo, que tinha uma espada, que tinha um capacete, que tinha uma armadura. Ele estava preparado para aquele dia. Então, enquanto ele afrontava o povo de Israel, ele não estava falando bobeira. Ele estava falando daquilo que ele acreditava, porque ele estava empoderado de si mesmo. E nas suas convicções, Golias tinha certeza que ia vencer. Porque uma pessoa que ela se perde dentro dela mesma, e ela se perde nos poderes a qual ela mesma construiu dentro de si, ela acha que vai vencer. Mas ela esquece que do outro lado, ainda que fosse um exército franzino, eles serviam a um Deus todo-poderoso. Talvez ele desconhecesse, já tivesse ouvido alguma história das vitórias de Israel, mas desprezou. Não despreze os testemunhos que você ouve, porque eles edificam a sua fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Israel foi afrontado por 40 dias, 40 dias fala de ciclos. Moisés ficou 40 anos e 40 anos, 3 ciclos de 40. Jesus ficou 40 dias no deserto. E houve outros 40 na Bíblia que simbolizaram outros ciclos. O dilúvio choveu 40 dias e 40 noites. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai. O povo de Israel caminhou por 40 anos no deserto.
Então não foi à toa a afronta de Golias contra Israel, e não foram dias imprecisos. O diabo, o inimigo, sabia muito bem o que estava construindo contra Israel. Não despreze as afrontas que você recebe. Busque entender as armas que você vai responder a essas afrontas. Choro, lamentação, coitadismo não resolvem isso. Porque assim estava Israel. Vou morrer. Imagine, irmão, um monte de homem barbado, escudo na mão, espada na mão, olhando para o outro, falando, não vai dar. Não vai dar mesmo. Moiou. Negócio é o seguinte, vamos preparar para ser escravo. Talvez alguns já estavam até treinando como carregar a bandeja para servir água para os filisteus. Até que um menino entendeu o chamado de Deus para a sua vida. Até que um menino entendeu o propósito de Deus para a sua vida. E então esse menino, chamado Davi, sai lá do pasto e vai levar marmita para os seus irmãos. E aí tem uma fala que eu acho muito importante aí em 1 Samuel capítulo 17. Versículo 23. Enquanto Davi conversava com eles, o grande filisteu de Gate, chamado, o que diz aí? Golias, avançou e bradou seu desafio, o quê? Habitual. Era mais um dia para Golias. Mas aí diz assim, e Davi, diga assim comigo, Davi ouviu. Eu acho que aqui que está a chave de todo o texto. Davi era um pastor de ovelhas. Davi matou leão, Davi matou urso, segundo a própria história de Davi. Aí em algum momento, eu acredito muito que Deus falou para Jessé, assim, o pai de Davi, fala para Davi lá no campo de batalha. Aí Jessé fala assim, Davi, vem cá, hoje você não vai cuidar de ovelhas, hoje você vai trabalhar de iFood. Você vai, pega lá a bicicletinha, não tinha bicicletinha na época, só um exemplo. Você vai entregar marmita para os seus irmãos, leva lá um queijinho, um pãozinho para os seus irmãos, coitados, estão na guerra, são guerreiros, homens de batalha, Davi. Seus irmãos são sangue no olho, faca no dente, Davi. Vai lá. Imagina, irmão. Davi, caraca, mano. Vou ver meus irmãos na batalha. Porque como é legal a gente ver os nossos irmãos sendo bem-sucedidos, né? Sim ou não? Você vê quando as crianças vão dançar aqui, os pais ficam tudo babando, as crianças dão tudo torto, tudo errado, né, Elô? Aí os pais ficam assim, ó. Aí todas as crianças indo para lá, o nosso filho vai para cá e a gente fica, ai que bonitinho. Você imagina Davi, vou pôr meu celular para carregar, porque eu vou fotografar. Meus irmãos na batalha, imagina, eu fico imaginando Abinadab, a espada dele deve estar pingando sangue. Deus me permitiu entrar nesse ambiente. Aí Davi chega lá, irmão, está um alvoroço. Aí Davi chega, e aí? Já venceram? Cadê a espada cheia de sangue? Davi, não, o que você está fazendo aqui, moleque? Foi isso que os irmãos de Davi falaram. O que você está fazendo aqui? Vai embora para casa? Não, o pai mandou trazer queijinho, pãozinho, que vocês são guerreiros. Aí Davi ouve, quando Davi está conversando, Davi ouve Golias afrontar Israel. E Davi fala assim, opa, tem uma coisa estranha aqui. Esse cara está afrontando vocês, vai lá, irmão, rebenta com ele, pô. Não, Davi, você é moleque, vai para casa. Davi olha talvez para o outro irmão e fala, não, então vai você, pô. Davi, vai embora. Quem sabe o porquê nasceu, não houve uma necessidade e deixa passar desapercebido. Diga para a pessoa que está ao teu lado, cuidado com o que você ouve. Porque quando você ouve, você se compromete. Ou se acovarda. Vamos continuar lendo o texto aqui? Diz assim, versículo 24.
Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, o que eles fizeram, irmãos? Recuaram apavorados. Você imagina? Sempre que eu falo aqui de Davi, eu lembro daquele desenho do Scooby-Doo. Scooby-Doo era aquele cachorro, não sei quem já viu esse desenho, das antigas, né? O Scooby-Doo, lá, né? E o Scooby-Doo tinha um sobrinho. O Scooby-Doo era mal medroso, e o sobrinho do Scooby-Doo era o corajoso. Aí sempre que via uma luta, o Scooby-Doo saía correndo, aí o sobrinho dele ficava, ô tio, vamos lá, pô. E o Scooby-Doo era mais ou menos tipo, vamos pra casa, moleque, você não sabe, fica quieto. Era mais ou menos os irmãos de Davi, irmão. Golias está gritando, e o povo de Israel começou a recuar acovardado, e Davi olha e fala, eu não posso ouvir e ficar quieto. Versículo 32. Então Davi disse a Saul que ninguém deixe seu coração se abater por causa do filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Agora eu te pergunto, irmão, Davi era guerreiro? Davi era soldado? Davi era um general? O que Davi era? Pastor de ovelha, tocador de harpa. Versículo 45. Contudo, Davi retrucou ao filisteu. Olha, irmão, presta atenção nisso. Olha o que Davi disse para Golias. Tu vens a mim com... o filisteu, né? Tu vens a mim com espada, Davi disse a Golias. Tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Deus não precisa de ninguém que o defenda. Porém, Deus conta com filhos que se manifestam. E o que é um filho que se manifesta? É uma pessoa que no meio da luta vai levantar a mão e vai dizer: ei, pera, nós não vamos perecer. É uma pessoa que no meio da luta não fica chorando, não fica reclamando, não fica praguejando, não fica culpando ninguém. Jó passou por uma luta gigantesca. Jó perdeu 10 filhos num dia só. Perdeu noras, genros, netos, perdeu todo o dinheiro que tinha, perdeu tudo. A esposa de Jó olha para ele e fala assim: por que você não amaldiçoou e Deus morre, não sobrou mais nada? Aí ele diz assim para a esposa: como falas uma louca, assim você fala. Nós sempre aceitamos os benefícios e os bens que Deus nos deu, por que não aceitaremos agora o momento de luta que nós estamos passando? Muitas vezes julgamos a mulher de Jó, mas imagine uma mãe enterrando 10 filhos num dia só. Imagine uma avó enterrando netos num dia só, todos, num ginásio da cidade, a família inteira sendo enterrada. Talvez ela estivesse dizendo naquele dia: Senhor, por que o Senhor não me levou também? Porque só eu fiquei, só eu e meu esposo, já poderia ter levado todo mundo, já era no pacote. Mas nós não vemos Jó praguejando. Porém, os amigos de Jó começam a chegar e falar: põe a barba de molho, irmão. Está com a vida no altar aí, deve estar meio desalinhado aí, deve ser pecado, sei, vamos buscar entender. Sabe o que eu acho tremendo em Davi, irmãos? É que Davi entendeu porque Deus o chamou. Quando nós entendemos, independente da idade, eu sou muito novo, eu sou muito velho, eu sei, não importa, eu preciso entender que Deus me chamou antes dele me formar no ventre da minha mãe. Eu não nasci por obra do acaso, ainda que muitas vezes o diabo fale assim: você vai morrer no meio dessa luta. Eu tenho que ser um homem que levante a minha mãe e fale assim: pera aí, o dia da minha morte está determinado por Deus. Se eu perecer, eu vou perecer no dia que Deus determinou. Até lá, eu não vou deixar o Golias ficar me afrontando.
Versículo 46, hoje mesmo Yahvé te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei, te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo para os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. Olha irmão, isso aqui, toda a terra saberá que há Deus em Israel. Que em nome de Jesus, toda Mogi das Cruzes saiba que há Deus na coinonia, ou que há Deus na vida do Vitor, que há Deus na vida do João, que há Deus na vida da Maria, que há Deus na vida do Alexandre. Você pode dizer assim, as pessoas verão que há Deus nesse lugar, pela minha vida. Quem crê nisso? Então quando o diabo falar para você ser covarde, não. Há Deus em Israel. Ei, há Deus aqui. Mas você vai ser jogado na cova dos leões. Se perecer, perecer, irmão. Vai ser jogado na fornalha de fogo ardente. Beleza, se tiver que ser consumido, serei consumido. Mas eu sei que o Senhor estará comigo. Mas nós vivemos dias que as pessoas estão se acovardando diante dos gritos de Golias. O espírito de Golias continua clamando, o espírito de Golias continua gritando, o espírito de Golias continua falando. E muitas vezes nós estamos acovardados, muitas vezes nós nos colocamos numa condição que parece que não conhecemos o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Mas a situação que eu estou passando, ela é muito difícil. Quer ver uma coisa? Quem está passando por uma situação muito difícil? Não tenha vergonha de levantar a mão, porque talvez Deus está desenrolando a situação difícil hoje. Tem pessoas também passando por uma situação muito difícil. Mas aqui, quem precisa de um milagre hoje? Só quem precisa de um milagre, só mesmo, quem precisa de um milagre, diga, eu preciso. E por que você está se acovardando? Por que você está chorando? Por que você está com medo? Por que você está se acovardando? Por que você está dizendo assim, não sei, será que a minha empresa vai prosperar? Irmão, se Deus entendeu o propósito da sua empresa, ela vai prosperar. Eu não sei, no meu trabalho está todo mundo sendo demitido. Você não é todo mundo. Pode todo mundo ser demitido, vai sobrar só você lá para ajudar a pagar a última luz. Mas está tudo dando errado para todo mundo. Eu não sou todo mundo, eu sou filho exclusivo de Deus. Aleluia! Irmão, eu não fico buscando pelo em ovo todo dia, passando uma luta, o que deve ser. Não, eu entendo que até na luta Deus tem propósito. O que eu não posso é me acovardar, Agora diga uma coisa assim, Davi saiu fofocando? Davi ouviu e se comprometeu. Diga isso comigo assim, o que eu ouço, eu me comprometo. O que eu ouço, eu me comprometo. Por que Deus permitiu que Davi ouvisse? Porque Deus tinha um propósito na vida de Davi e através da vida de Davi. Às vezes Deus vai nos levar em alguns ambientes para que nós possamos ouvir o que Ele tem para nós. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você, olha, se comprometa com o propósito na sua vida. Não se acovarde. Eu não sei as lutas que talvez você enfrente na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, mas não se acovarde. Mas está difícil. Não se acovarde. Porque eu acredito que para Davi não tenha sido fácil enfrentar Golias, mas ele não se acovardou, porque Davi ouviu, Davi se movimentou. Diga assim comigo, Davi quebrou o padrão. Olhe para a pessoa que está até lá, diga assim, nós precisamos quebrar padrões. O que é quebrar padrão? Na minha família todo mundo é divorciado, então não se divorcie.
Ai, na minha família todo mundo bebe. Não beba. Ai, na minha família todo mundo dá errado no trabalho. Então seja você o homem e a mulher que vai dar certo. Quebre padrões. O que Davi fez com Golias? Quebrou um padrão de afronta. Às vezes nós dizemos algumas coisas na nossa vida que é maldição hereditária, porque talvez seja mais confortável. Ai, minha avó casou grávida, minha mãe casou grávida, eu vou casar grávida, só não transar no casamento. Você quebrou um padrão, sim ou não? Ai, minha família tem uma maldição, que todas as mulheres da minha família casam grávida. Ué, só não ter relação sexual antes do casamento. Você quebra um padrão. É pecado, é pecado. Mas se você vem cumprindo padrões de pecado, você vai comer e beber do fruto do pecado. O que Davi fez com Golias foi quebrar um padrão. Golias veio num padrão de xingamento, de afronta por 40 dias. A hora que Davi chegou, falou: aqui acabou. Você pode dizer isso nessa noite? Aqui acabou. Diabo, você atuou na minha família, você atuou na história da minha família, mas agora eu cheguei. Quem pode dizer isso? Alguém que precise dizer isso. Mas porque o meu avô bebia, o meu pai bebia, e provavelmente eu vou beber. É só não comprar. Mas é muito forte. Não, mais forte é aquele que habita em você. Mas na minha família é um histórico de divórcio gigantesco. Então lute para não divorciar. Ponto. O que Davi fez? Golias acabou. Você pode dizer isso nessa noite? Afronta, hoje você acaba. Diga o nome da sua afronta. Diga: problema no casamento, hoje acabou, porque eu me posiciono. Alcoolismo na minha família acabou, porque hoje eu me posiciono. Mentiras, acabou, porque hoje eu me posiciono. Eu vim para quebrar padrões. Foi isso que Davi quis dizer para aquele povo: eu vim para quebrar padrões. Golias, irmão, você imagina um cara de 2,90 m olhando para um nanico? Golias, coitado. Davi estava empoderado em Deus. Quando eu estou empoderado em Deus, eu não vou no meu nome. Diga assim: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, aleluia. Irmão, você está passando um problema no teu casamento, chega na tua casa hoje falando assim: eu venho para esta casa agora, eu volto para esta casa agora, em nome do Senhor dos Exércitos. Está passando um problema no teu trabalho, amanhã pisa no teu trabalho e fala: eu venho a este lugar agora, em nome do Senhor dos Exércitos. Mas e aí, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos e Deus te dará a vitória. Você crê nisso? Golias afrontou Davi porque ele estava empoderado de si mesmo. Davi estava empoderado de Deus. Golias sabia, estava empoderado do que ele sabia fazer. Sabe quais eram as armas de Davi? Uma funda e uma pedra, e um cajado para dar apoio. Mas ele chega, irmão, cheio de autoridade, e ele diz assim: eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Por que eu estou aqui? Porque eu estou sendo revestido pelo poder do Senhor dos Exércitos. Se você está passando algum problema, dê nome para este problema do Deus que você serve. Diga: miséria, você vai ter que sair, porque eu estou revestido do Senhor dos Exércitos. Eu não sei quanto tempo Golias está gritando na tua orelha, quanto tempo Golias está afrontando a sua casa.
Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para ouvir isso. Levante tua mão e fala assim: eu quebro hoje, em nome de Jesus, todo padrão de afronta contra a minha casa, contra a minha família, contra o meu lar, contra o meu emprego, contra a minha empresa, contra o meu casamento, contra os meus sonhos, contra os meus planos, contra os meus projetos. Quando você traçar um projeto, o inimigo fala: ha, 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 ha. Fala: não, eu estou revestido em nome do Senhor dos Exércitos. Ah, pastor, mas eu estou com medo. Quem disse que Davi não estava? Quem é atleta? Tem os atletas aqui, né? Cadê os atletas aqui? Ô Grazi, quando você vai subir no ringue, você vai sem medo ou vai com medo? Medo, né? Imagina, eu não consigo imaginar numa Olimpíadas. Estava com medo, Grazi? Grazi disputou boxe na Olimpíadas do Japão. Olha que bênção, né? Estava com medo? Estava com medo. Não estava, Grazi? Eu estava com medo só de ter ido, acho, né? Se fosse eu, já estava com medo só de ter sido escolhido. Já. Meu Deus. Que responsabilidade, que peso. Mas também tem alegria. Eu fui escolhido. Quantas pessoas, Grazi, gostariam de estar no teu lugar, lá nas Olimpíadas do Japão, né? Muitas pessoas, né? Muitas. Já pensou? Alguém aqui já vestiu o uniforme da seleção brasileira? A Grazi já. Eu estou usando isso para exemplificar quando Deus fala que te escolheu, irmão. Quando Deus fala que te escolheu, para você colocar o moletom de Deus e dizer assim: oh, Deus me escolheu. Ah, estou com medo. Vou com medo mesmo. Ser corajoso não é não ter medo. O corajoso é aquele que supera os seus medos. Como eu queria ser corajoso como fulano, ele não tem medo. Quem disse? Quem disse que Davi não estava com medo? Quem disse que Davi não estava com os joelhos tremendos, batendo canelinha ali, batendo joelhinho, ossinho com ossinho? Claro que Davi estava com medo. Até nessa série, uma pergunta que Mical, acho que é Mical que faz para Davi, fala: está com medo? Ele: muito. Eu estou com o queixo batendo. Mas ele diz assim: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, aleluia, eu vou quebrar padrões. Ah, mas e se não, irmão, nós somos um poço de e se, né? E se não der certo? E se não acontecer? Deixa os e se para depois, irmão. Acredite que Deus te escolheu antes do ventre da tua mãe. Quebrar padrões não será fácil, mas o Senhor vai te animar, te fortalecer, te guiar e te conduzir. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado e diga assim: o Senhor vai te conduzir. O Senhor vai te guiar. O Senhor vai... Diga para ele, o Senhor vai te animar. Ânimo desanimado. Tem um desanimado, a pessoa ganhou R$1 milhão. E aí, irmão, ganhou R$1 milhão. É, né? Você vê que bênção. Irmão, você vê que bênção. Se eu ganhar R$10, já viro cambalhota. Tem gente que ganha R$1 milhão, e ganhou R$1 milhão, hein? Ah, você vê que bênção, podia ser 2, né? A gente vive esses dias, irmão, da geração insatisfeita, achando que Deus sempre pode fazer além. Deus cuida de mim e de você em cada detalhe, mas pare de seguir padrões que foram estabelecidos por Golias. Comece a estabelecer os padrões de Deus para a sua casa, para a sua família, para o seu lar. Amém? Na minha casa eu estabeleço o padrão de hombridade. A minha filha, ela vai olhar para mim, ela vai saber, olhando para mim, o que é ser um homem. Quando ela encontrar com esses... O irmão Zé não está aí? Não. Quando ele encontrar com o Zé Ruela, o irmão Zé vai ficar bravo, né? Eu vou falar o Zé Ruela. Quando ela encontrar com esses manezão na rua, ela vai falar assim: você quer namorar comigo, meu irmão? A minha régua é muito alta. Meu pai estabeleceu um padrão alto do que é cuidar de uma mulher.
do que é zelar por um lar. É isso que eu estou falando. Estabeleça padrões dentro da sua casa. Deixe seus filhos ver você orando, deixe seus filhos ver você jejuando, deixe seus filhos ver você dizimando e ofertando, entregando suas primícias. Deixe sua casa compartilhar daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Estabeleça o padrão do céu lá dentro. Ponto. Minha filha chega em casa, às vezes ela chega assim, joga de ladinho. Eu falo assim, nossa filha, que legal. Eu não brigo com ela. Eu falo, nossa filha, que legal. De que igreja que é essa música? Aí ela vai assim, Isso é normal na idade dela? É claro que é normal. Não julgo, não aponto, mas eu estabeleço um padrão de santidade, de pureza, de entrega dentro da minha casa. Foi isso que Davi fez. Olha, o padrão que vocês têm aí de afronta de Golias, mas agora eu vou estabelecer um novo padrão. É o que é lutar em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, se coloque de pé para nós orarmos. Diga assim, nós vamos lutar em nome do Senhor dos Exércitos. Quem crê nisso? Então quando Deus falar para você, vai, irmão. Quando você ouvir a necessidade de alguém, se Deus permitiu que você ouvisse, é porque Ele quer que você se comprometa. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim, já que você ouviu, se comprometa. É mais ou menos aquele negócio assim, né, irmão, como é que você está? Não espera a resposta, irmão, sai correndo. Porque se o irmão falar assim, cara, eu não estou bem, se comprometa com o não estou bem. Fala, cara, vamos orar? Eu posso orar então com você? Porque eu não tenho como ir embora para minha casa sabendo que você acabou de me falar que não está bem. É isso que é se comprometer. Não tem como eu perguntar, Michele, está tudo bem com você? Ela falar, não, está tudo mal. Falar, amém, Deus vai, amém, Deus abençoe. É hipocrisia. Porque quando eu ouço, eu preciso me comprometer. Davi ouviu e se comprometeu, falou, e aí, ninguém vai? Diga assim comigo, se ninguém for, eu vou. Se ninguém fizer, eu faço. E se ninguém der, eu dou. Porque eu ouvi. E o Senhor quer nos ensinar isso, ouviu? Davi, e preste atenção nisso para a gente encerrar. Davi poderia ter voltado para o pai dele correndo. Voltado para o pai dele e falado assim, pai, meus irmãos é tudo um bando de medroso. Pai, meus irmãos são tudo um bando de covarde. Mas ele não fez isso. Ele ouviu e não saiu fofocando. Ele ouviu e saiu se comprometendo. Se você ouviu nessa noite, se comprometa com Deus. O Senhor te trouxe aqui para dizer, se comprometa. Eu vi o teu clamor, eu vi a tua oração. Você imagina Deus ouvindo a tua oração e não fazendo nada? Você consegue imaginar isso? Quem aqui já orou alguns momentos na presença do Senhor? Quando você ora, você tem certeza que Deus está ouvindo ou não? Sim ou não? Agora já pensou, Deus fala assim, pô, parabéns, bonito período de oração, mas segue sua vida. Não, Deus se compromete. Ele fala assim em 2 Crônicas capítulo 7, quando Salomão inaugura o templo, Deus diz assim, agora estão atentos abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se faz neste lugar. Deus fala isso para Salomão, Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que, Salomão? Porque agora estão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se faz neste lugar. Deus ouviu, Deus se compromete com aquilo que Ele ouviu nas minhas orações e nas suas orações. Que nós possamos dizer para o Senhor nessa noite, Senhor, eu quero me comprometer com o Senhor. Vamos orar?
Você pode fechar os seus olhos aí por um instante no lugar em que você está. Diga